Meus queridos irmãos, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso programa Personagens Bíblicos. Estamos mais uma vez aqui para apresentarmos uma série profética, histórica, sobre os 12 apóstolos de Jesus. E dando continuidade ao nosso estudo, hoje abordaremos sobre um dos personagens mais conhecidos dentre os apóstolos, ou até mesmo mais comentado, que é a vida de Pedro. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Tiago Silva. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcos. Estendemos esta carinhosa saudação ao senhor e à senhora que estão conectados conosco. Nós gostaríamos de deixar aqui um texto para nortear o nosso estudo, que está em Mateus, capítulo 4, verso 17. Você que está na sua casa, eu convido agora a tomar posse da palavra de Deus para juntos meditarmos na Escritura Sagrada, que diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram a Jesus. Pastor Tiago, nós vemos que Pedro ele teve um chamado direto da parte de Jesus para a vida dele. Eu queria, porém, que você comentasse como que era Pedro, como que foi a vida de Pedro antes desse chamado que um dia Jesus fez para a vida dele. Pastor Marcos, quem era Pedro antes de seguir a Jesus? E o Espírito Santo do Senhor, nessa hora, ele nos conduz justamente a contemplar não apenas um pescador da Galileia, mas um símbolo vivo e verdadeiro daquilo que um homem é antes do encontro com a revelação que é Jesus. Porque antes do encontro transformador com o Mestre, a palavra ela menciona que Pedro, chamado Simão, filho de Jonas, era um homem pescador, trabalhador comum, simples, marcado pela dureza da vida na beira do mar da Galileia. Ele vivia do seu esforço, do esforço das redes, da pesca nas madrugadas, das incertezas, e também conhecido como um homem que era impulsivo, forte, sincero, mas ainda não alcançado e não moldado pela graça. E a palavra do Senhor ela nos mostra exatamente o momento ao qual Pedro mudou, a qual Pedro teve um encontro que marcou a sua vida. Porque nós vamos observar em Marcos capítulo 1, verso 17, o verso 18, que a palavra de Deus nos diz assim: E disse-lhe Jesus: Vindo após mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles, então, deixaram as suas redes e seguiram-no. Então, atenderam, mais uma vez, imediatamente o chamado do Senhor. E nós observamos um detalhe espiritual, porque deixando logo as redes, a palavra menciona, As redes representavam para eles ali uma velha vida, representavam o sustento, as seguranças humanas, a estabilidade financeira que eles possuíam, os recursos naturais que eles tinham para garantir ali o seu sustento e o seu futuro. E quando o noivo, ou quando Jesus o chama a um romper com o velho homem, a um romper com essas seguranças terrenas, com aquilo que é material, e segue de fato ao chamado para a alma. Larga-se tudo, rompe tudo, todo o compromisso que há com a sua vida e vai seguir então o chamado que o Senhor estabelece, o propósito e uma vida nova, um novo caminhar, um novo passo, uma estatura ideal estabelecida pelo Senhor desde a eternidade. Dentro disso que você falou sobre lançar fora a rede, eu entendo até mesmo uma prioridade que Pedro ele colocou na vida dele. E a prioridade ali era seguir a Jesus. Sim. Era realizar a obra que Jesus estava confiando na vida dele. É porque, em outras palavras, quando Pedro ele larga as redes, ele não larga apenas uma rede física ali, Ele não larga apenas o seu instrumento de trabalho. Mas nós podemos entender espiritualmente que Pedro ele largou a rotina.
Ele largou uma vida de previsibilidade. Ele largou o controle humano que ele tinha sobre a sua própria vida, ou seja, a gestão que ele tinha sobre a sua própria vida, né? Ele largou as experiências limitadas, presas ao natural, aquilo que passa, né? E passa a viver então a redenção, passa a viver então uma obra que ela ultrapassa e ela transcende todo o entendimento humano, né? Porque antes de seguir a Jesus, Pedro era apenas Simão, era apenas um pescador de peixes. Mas após o chamado do Senhor Jesus, ele tornou-se Pedro, uma pedra trabalhada, né? Um instrumento de revelação. Ele se tornou um servo moldado pela palavra viva. Interessante, pastor Tiago, que você comentou que Pedro ele era pescador. E nós vemos que Jesus começou a trabalhar Pedro, e as primeiras experiências de Pedro foi justamente dentro daquilo que ele mais conhecia. Lá em Lucas capítulo 5, nos fala de um momento em que ele pescou a noite toda e nada tinha apanhado. Aí chega Jesus no verso 4 e disse: "E quando acabou de falar, disse-lhe Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar." E Pedro ali começou a questionar Jesus. Mas em outras palavras, mas Senhor, nós pegamos agora, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. Mas a palavra nos fala, e respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E quando Pedro ali, ele atendeu a revelação, quando ele atendeu a palavra de Jesus, verso 7 nos fala: "E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase ia a pique." Ou seja, o trabalho de Pedro sem Jesus não teve resultado nenhum, mas quando ele fez aquilo que era a revelação, a palavra de Jesus, nós vemos aqui o resultado. Assim também é a trajetória da igreja. Hoje nós iremos ser eficazes, hoje nós alcançaremos resultados positivos na obra do Espírito quando nós atendemos à revelação. Porque na obra do Espírito o que prevalece não é a razão do homem, né? O que eu acho, o que eu penso, mas é a ação e a direção do Espírito Santo. A resposta de Pedro é a resposta hoje da igreja fiel: sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Ou seja, o nosso propósito aqui, pastor Tiago, é fazer e obedecer a palavra de Deus. E a vida de Pedro, desse momento em diante, ela passa a ter momentos marcantes, né? Momentos importantes, porque são momentos que nós podemos dizer que são momentos determinantes, né, dentro da caminhada de Pedro, onde cada episódio da vida dele revela um processo, revela uma obra, revela uma construção profética, né, que o Espírito Santo ele opera na vida daqueles que são chamados e atendem esses chamados para viver na condição de noiva, para viver atentos à voz do noivo, né? Então Pedro ele não foi moldado em um único dia. Ele foi trabalhado, né, pelos momentos determinantes dentro de um processo, que é o processo de salvação, né? Aqueles encontros em que, de fato, ele foi marcado e que a revelação, ela o confrontou e impôs, não vou dizer impôs, né, mas proporcionou a ele a verdadeira transformação. E nós podemos aqui mencionar alguns, né, pastor Marcos? Por exemplo, o chamado para romper com as redes, lá em Marcos 1,17, né? A pesca maravilhosa, né, que o Senhor menciona, que está em Lucas 5,8, né? A confissão de Cesareia, um momento de revelação importantíssimo, Mateus 16,16, né? Um momento em que Pedro até nega Jesus, que é um dos momentos marcantes na própria palavra. 3 vezes. 3 vezes negando a Jesus. E quando nós pegamos a tradução, o contexto, de fato, daquele assunto, nós vamos observar que o Senhor Jesus ele fala de um tipo de amor e Pedro ele responde com outro, né? É como se o Senhor Jesus chegasse para Pedro e falasse assim: Pedro, você me ama acima de tudo? E Pedro ele responde: Senhor, eu te aprecio. Senhor, eu te desejo.
Senhor, eu te amo. E na terceira vez, o Senhor Jesus, ele pergunta novamente, mas ele já pergunta com uma outra intensidade, né? Já não é mais o amor acima de todas as coisas, não é mais aquele amor grandioso, mas pergunta com a mesma intensidade da resposta de Pedro. Aí Pedro, então, ele responde, né? Senhor, tu conheces, Tu sabes de tudo. tu sabes de tudo. Tu sabes né? que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, mas justamente eu te aprecio, eu quero estar do seu lado. Né? Então a tradução, as palavras ali colocadas dentro do original, nos remetem justamente isso. E essa passagem ela é um marco muito importante para a igreja e para a vida de Pedro. Porque nós observamos que... É porque, né, pastor Tiago, a palavra amor no original hebraico, ela tem 3 viés diferentes, não é isso? Pois bem, pastor Marcos, nós não somos peritos, né, em hebraico, mas aquilo que a gente consegue compreender através dos estudos, a gente observa que no português o amor é amor, né? Mas dentro do original, naquilo que está dentro do diálogo entre o Senhor Jesus e Pedro, nós vamos ver 3 intensidades ou 3 colocações que remetem ao entendimento diferente de amor. Mas o que nos chama mais a atenção é o aspecto profético que está em torno desse diálogo, está em torno desse, digamos assim, desse episódio, né? Porque o Senhor Jesus, ele não estava esperando, e nós não esperamos, né? O Senhor Jesus, ele não espera a perfeição humana. O Senhor Jesus, ele espera única e exclusivamente a entrega do homem, a entrega sincera, né? Espera única e exclusivamente que o homem ele entregue o seu coração de forma sincera. Mas por outro lado também, o Senhor Jesus, ele não rejeita o amor que talvez seja imperfeito, ele transforma. E foi o que Pedro viveu a transformação, né? Ele não descarta a obra do Espírito, o Senhor Jesus, ele não descarta aquele que falha. Muito pelo contrário, ele restaura, envia e dá amor, né? E essa foi a experiência que Pedro viveu e muitos outros discípulos e apóstolos viveram, né? Interessante, pastor Tiago e ouvintes, que quando Jesus ele começa a dialogar com Pedro, Pedro, tu me amas? E Jesus sempre finalizava dizendo, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o amor ali de Pedro por Jesus estava condicionado ao cuidado dele pelas ovelhas. Então nós vemos aqui o amor, ele está condicionado ao nosso trabalho na realização da obra de Deus. Porque é muito fácil nós falarmos de lábios que amamos alguém, mas é importante que esse amor ele seja demonstrado por ações, por atitudes. Então, se hoje verdadeiramente nós amamos ao Senhor, nós amamos essa obra, o nosso coração tem que estar voltado para o nosso chamado, para o nosso propósito, que é justamente estarmos obedecendo não a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou. Não, o interessante é que se nós pararmos para pensar, né, se colocarmos aqui hoje, por que você ama a Cristo? Acredito que vão aparecer diversos adjetivos, diversos motivos, né, para amarmos o Senhor Jesus. Mas se perguntarmos uns aos outros, por que Cristo te ama? Nós não temos palavras. Porque Ele simplesmente nos amou. Amou sem pedir nada em troca. Né? Se entregou por cada um de nós. E nós vamos observar, dentro de todos esses fatos marcantes que envolvem a vida de Pedro, que há uma restauração, pastor Marcos. Há uma restauração. Porque depois da ressurreição, né, o Senhor ele pergunta a Pedro. Ele determina então que Pedro ele cuide das suas ovelhas, né? E essa restauração ela não foi emocional, ela não foi uma restauração humana, não foi um remorso, mas foi uma restauração espiritual e profética, porque Pedro ele volta, então ele se coloca na posição de serviço, quebrantado, dependente, preparado para guiar o rebanho, né? E ali então estabelece o quê? Um Pedro cheio de maturidade. Um Pedro com experiência, um Pedro com o entendimento de obra consolidado em seu coração, pois ali ele está firme, ele está sensível, ele está obediente, pronto para viver o que ele viveu em Pentecostes, se tornando um homem cheio do Espírito Santo. E a vida de Pedro, nós vemos que é tipo do homem que nós sabemos que nós não somos perfeitos.
Estamos longe disso. Nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas o sangue de Jesus, ele nos justifica de todo pecado. E nós vamos ver ao longo da história de Pedro que a Bíblia não esconde os erros de Pedro. Por exemplo, teve em certo momento que ele, com uma espada, cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Teve momentos ali que ele negou Jesus por 3 vezes. Mas nós vemos que quando ele se arrependeu e confessou os seus pecados, Jesus, ele não excluiu Pedro, muito pelo contrário, sempre trouxe Pedro para que ele mais uma vez pudesse passar por essa transformação que somente Jesus tem poder para realizar na vida do homem. Interessante que o arrependimento, esse momento dele de aceitar a apacentar as ovelhas, né, ele foi fundamental, porque podemos dizer que foi algo definitivo na vida dele. É um pescador, de homem bruto, de homem das suas limitações, de homem com marcas de uma vida pregressa, ele se torna então um pregador. Ele se torna então um pastor de ovelhas, né? Ele se torna um porta-voz, digamos assim, um porta-voz do reino, né? O anunciador das boas novas, o anunciador da palavra, o anunciador do sacrifício de Jesus na cruz. E Pedro, ele se levanta cheio do Espírito Santo, ele declara esse evangelho, mas não com suas palavras, ele declara esse evangelho com autoridade espiritual, com autoridade que vem do céu, né? E nos chama a atenção que quando o Espírito ele tocou a terra, houve então essa operação grandiosa, né? E Pedro, ele foi protagonista dessa operação, se tornando então um grande pregador, um porta-voz e um mensageiro, fazendo cumprir de fato, dentro da plenitude, aquilo que o Senhor havia lhe deixado, havia lhe direcionado aos discípulos e apóstolos. Interessante que no episódio passado nós estudamos sobre Mateus, que era um cobrador de impostos, uma pessoa de destaque na sociedade. E agora Pedro, uma pessoa simples, pescador. Nós vemos aqui que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. O chamado de Jesus é para todos. Basta tão somente o homem se levantar. No caso de Pedro aqui, ele deixou para trás ali as suas redes, o seu velho homem e seguiu a Jesus. E hoje você que está participando conosco desse programa, nós queremos te dizer que o mesmo chamado que Jesus fez para a vida de Pedro, que estamos estudando aqui, ele está fazendo para você. Quem sabe que está longe dos caminhos de Deus, o Senhor, ele tem um chamado também para a sua vida, para que você possa ser participante de uma grande salvação que Jesus tem para a vida do homem. É interessante, nos rascunhos aqui, né, eu estava olhando, Pedro, de pescador de peixes, ele se transforma em pescador de homens e pastor de almas. Olha que mudança. Olha que transformação maravilhosa através do Espírito Santo. Humanamente falando, nós não vemos condições dessa mudança, condições dessa transformação. Mas aquilo que o Espírito Santo faz é inexplicável, né? Ele quebra de fato os paradigmas, os protocolos humanos e dá novas oportunidades e transforma, sim, o homem em nova criatura. Glória a Deus. E nós observamos também que lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 14, quando o Espírito Santo ele foi derramado ali no meio do povo no Pentecostes, nós vemos ali mais uma vez a figura de Pedro. Diz a palavra em Atos capítulo 2, verso 14, que Pedro pôs-se em pé com os 11 e ele começou a pregar e disse: esses homens que estão aqui não estão embriagados, como pensais, sendo a 3ª hora do dia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele começou a pregar sobre aquilo que ele havia recebido da parte de Jesus. Ele começou a pregar que Jesus morreu e havia ressuscitado, e diz a Bíblia que naquela ocasião aproximadamente 3.000 almas se converteram. E mais à frente, ele junto com João
anunciava que Jesus, mais uma vez, anunciando que Jesus havia ressuscitado, e agora o número de conversões chegou a quase 5.000 almas. Mas alguém pode se perguntar, mas quem operou isso? Será que foi Pedro, a sua eloquência, a sua condição de conhecer ali várias pessoas próximo dele? Na verdade, quem operou isso foi o Espírito Santo de Deus. Hoje nós estamos aqui anunciando o Evangelho, anunciando o Reino. Hoje a igreja ela tem uma grande mensagem que Jesus morreu, ressuscitou e que um dia voltará, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Justamente porque a palavra ela é cheia do Espírito Santo, ela quebra as resistências, ela alcança o profundo e ela produz conversão. Nós vivemos isso. Nós não estamos falando aqui da boca para fora, nós não estamos falando aqui de retórica humana, né, de conhecimento teológico, filosófico, escatológico, humano. Nós estamos falando aqui da palavra, da doutrina que emerge da palavra. E isso que o pastor Marcos coloca, as conversões, as 3.000 almas, né? As resistências sendo quebradas, né? O profundo da alma do homem sendo alcançada, e a conversão como produto final, ou como resultado deste trabalho, nada mais é do que um sinal da continuidade apostólica. Porque uma igreja, a igreja em si, ela prega pela revelação, ela não prega da nossa cabeça, ela não prega, nós não pregamos daquilo que é nosso, as nossas histórias tristes de vida, né? Muito pelo contrário, são marcas que ficam para lembrar de onde nós viemos, mas nós pregamos daquilo que o Senhor tem nos orientado. Nós pregamos do amor que Jesus ele nos ensinou em todo o seu ministério terreno. E vivemos a doutrina, porque a doutrina ela não fere. A doutrina ela traz vida, porque ela emana da palavra. E a palavra ela é a palavra viva, é a palavra eficaz. Interessante, pastor Tiago, que o amor a Deus, o amor à obra do Espírito, não vai nos tirar das aflições, das tribulações. A palavra nos fala que no mundo nós teremos aflições. Por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor, nós seremos perseguidos, odiados, mas a palavra nos fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E quando nós vamos ver a história de Pedro, segundo a tradição religiosa, Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele foi martirizado, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. E nós sabemos que há recompensas para os fiéis. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra nos fala que se nós formos fiéis ao Senhor, em todos os momentos da nossa vida, Deus ele tem um galardão reservado para aqueles que estão colocando o Senhor Jesus como o centro da sua vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, estamos finalizando aqui mais uma vez o nosso programa. Sempre falamos que a palavra de Deus ela é um manancial inesgotável de revelações, de riquezas, de mistérios. E é importante agora você na sua casa dar continuidade a esse estudo, lendo, meditando, porque nós sabemos que o Espírito Santo ainda tem muito a revelar através da sua palavra. E lá no canal do YouTube é importante que você curta, compartilhe, comente esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim a palavra de Deus ela possa alcançar muitas vidas que estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. A todos a paz do Senhor Jesus.